2 Crônicas 7, do 11 ao 16. O meu 11 diz o seguinte: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. E o 13 diz: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo. 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. O 15. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. 16. Pois escolhi e consagrei esse templo, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Amém? Vamos orar. Pai, Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe, Deus, a necessidade, Pai Santo, que cada coração entrou aqui esta noite. Senhor, já estamos aqui, Senhor, com um esboço feito, mas o teu Espírito Santo tem liberdade, Pai, de falar aos nossos corações essa noite. Senhor, eu sei que de mim não posso, Senhor, oferecer nada, Senhor. Porque, Senhor, eu dependo também da tua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Por isso, Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor. E o seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é uma passagem interessante. Nós, como cristãos, já vemos muitas vezes. A nossa pregação é: em tempos difíceis, precisa haver um preço de avivamento. Nós já lemos muitas vezes sobre o que Deus fez em muitos lugares, em muitos tempos, em outros tempos. Deus abrindo os céus, derramando o seu Espírito. E muitas vezes a gente já foi impactado pelos testemunhos, dos relatos, das narrativas, de atos onde houve a grande intervenção do Senhor. E nesse contexto, o Senhor, Salomão, lá no capítulo 6 de Crônicas, ele faz uma oração de dedicação do templo ao Senhor. Havia um desejo no coração de Davi, seu pai, de construir um templo para o Senhor. Mas ele não conseguiu fazer isso. Até lá existe, aqui na passagem bíblica, existe em Crônicas mesmo. Primeiro Crônicas a gente vê Davi levantando ofertas para a construção do templo. Ele preparou o caminho, mas o seu filho Salomão é quem edificou o templo. E isso era um desejo do pai dele. Então ele o fez. E ele dedica esse templo ao Senhor. E no capítulo, no 7, no 1, diz o seguinte: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Depois que ele orou e fez tudo aquilo, desceu a glória do Senhor naquele lugar, o fogo desceu e consumiu o holocausto. E isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. E o que eu digo com isso é que esse relato bíblico, essa narrativa bíblica,
como aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, vamos ver o que ela pode, de fato, trazer para as nossas vidas nos dias atuais. Eu creio que essa passagem seja uma receita, um caminho que podemos esperar de Deus, uma intervenção sobrenatural nesse tempo que estamos vivendo. Aqui no capítulo 13, ele diz: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo. E se Deus estava falando isso a Salomão, é porque havia naquele tempo, sim, um tempo de crise. Aquele povo estava passando por um tempo de crise. Então, na verdade, quando passamos por um tempo de crise, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Não tenha dúvida disso. Eu até me lembro que tem aí uma banda que dizia assim: há flores em todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Isso era uma banda cantando. A gente pode mudar isso e dizer: há crise em todos os lados, há crise por onde eu vejo. Porque hoje, você conversa com todo mundo, você liga a TV, o que está existindo nesse país? O que está acontecendo? Crise. Vários tipos de crise. Crise na igreja. Crise na economia. Crise na política. Crise na saúde. Crise de trabalho, porque tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Crise familiar. E essas crises familiares não são de pessoas que estão fora da igreja. Nós estamos vendo crises familiares acontecendo dentro do nosso meio cristão. Relatos de tensões nos casamentos. Relatos de tensões na educação dos nossos filhos. Que tem hora que vira uma crise e parece que nunca vai acabar. É ou não é? Então é crise em todos os lados. Então nós, que estamos vendo isso, nós temos um Deus que pode intervir sobrenaturalmente em uma crise. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente comece a aprender algumas coisas que a gente esquece. Às vezes a gente esquece. E é por isso que o Senhor chama a atenção aqui, dizendo assim: o 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, a primeira lição que esse texto pode nos ensinar é o seguinte: é que nós temos que, de tempos em tempos, resgatar a nossa identidade. Quem nós somos. Nós somos o único povo que chama Deus pelo nome. Ele diz aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então o primeiro é: quem nós somos? Quem somos nós? Como igreja. Então nós temos que resgatar a nossa identidade. Porque nós somos povo de Deus, somos amados por Deus e chamados e regenerados por Ele. E para que não fique na minha fala, abra comigo Efésios 1. Efésios 1, nós vamos ler do 5 ao 14. Para que a gente possa realmente saber, porque a gente esquece. Às vezes a gente esquece até de ler a Bíblia. Aí a gente nunca vai saber realmente. Então nós temos que ser, para que não fique eu aqui dizendo. Ele diz o 5, 1:5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade,
Deus assim fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta, a sua vontade secreta de respeito. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém? E vá para 1 Pedro 2, 9. Também. Primeira carta de Pedro 2, 9. Todos acharam? Amém? Vocês, porém, 1 Pedro 2, 9 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Então nós somos esse povo. E às vezes a gente não se comporta como esse povo. Nós não agimos como esse povo. Aí vem alguém dizendo assim, está em crise. E a gente entra em crise junto com ele. Esquecemos disso. Esquecemos que somos um povo. Esquecemos que podemos orar. Esquecemos que podemos clamar. E a gente esquece que nós podemos fazer alguma coisa. Se está acontecendo tudo isso é porque nós como igreja estamos deixando de fazer. Porque nós somos um povo eleito, nós somos a raça eleita, nós somos amados por Deus, adotados por Ele, filhos dEle. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos. Então nós somos filhos. Então nós precisamos lembrar disso. E isso para nós é um privilégio ser filho de Deus, é um privilégio ser escolhido, é um privilégio ser uma nação santa, um povo santo. Mas isso também nos remete, esse privilégio nos remete a uma responsabilidade. Por quê? Porque se eu sou povo, eu sou filho, tem promessa, tem o Espírito Santo na minha vida. E aí alguém vem e começa a falar das crises. E começa diante de nós, assim, sentados, conversando. Começa a chorar, começa a ter desesperança. E aí sabe o que acontece? A gente esquece de dar uma palavra de encorajamento. Se nós somos filhos de Deus e sabemos que nós cremos um Deus que faz intervenções sobrenaturais, então por que nós não damos uma palavra de encorajamento? Por que a gente entra às vezes no espírito da crise do outro? E a gente faz isso às vezes, esquecemos.
esquecemos que somos filhos. Esquecemos que se somos filhos, o deserto que estamos andando pode se transformar em um manancial. Se somos filhos, sabemos que o vale que é seco pode se transformar em algo frutífero. Se somos filhos, também sabemos que a nossa alma, que a sequidão da nossa alma pode se transformar em águas vivas, fontes de águas vivas. Porque Jesus diz: eu sou a fonte de água viva, aquele que crê em mim. Até se morrermos vamos viver, porque ele diz: aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Ele não chegou para aquela mulher no poço e disse a ela: você está procurando, você tem sede, mas eu tenho uma água que vai matar a sua sede. Então, se nós somos filhos, a nossa alma precisa sair essa sequidão e deixar essa água viva entrar dentro dela, para que a gente não fique murmurando junto com aqueles que falam da crise, para que a gente não fique com o espírito de Lip Hard e diz: ó Deus, ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. Às vezes entra a unção desse desenho antigo e a gente fica: ó céus, ó vida, ó azar, está crise, não tem trabalho, estamos perdidos. Se um Deus que nos chama de raça eleita, Manu pregou aqui domingo passado, falando das preocupações. Se a gente compreender que nós somos filhos, a gente não vai se preocupar. Nós vamos entender que as preocupações são inútil, antinatural, irracional e desnecessária. Mas nós temos que entender que a gente é filho. Porque se não entender isso, Manu vai pregar aqui e a gente vai sair na segunda-feira, andamos a semana inteira e dizendo: ó céus, ó vida, ó azar. Isso não vai dar certo. Então a gente tem que ser lembrado, Deus tem que resgatar a nossa identidade toda hora dizendo: você é filho, houve sangue derramado, presta atenção. Deixe de ser personagem e seja pessoa, porque Deus se relaciona com pessoas. Deus não se relaciona com personagens. Às vezes a gente se coloca aqui como um personagem, fazendo parte de uma igreja, mas esquecemos que fomos chamados para ser filhos. Amém? Não que crises não vão existir. E quando existir a crise, meu irmão, crise não deve nos desanimar. Crise não deve trazer desespero para as nossas vidas. Crise deve sim abrir uma oportunidade para que Deus se mova e se mostre quem Ele é nas nossas vidas. Amém? Então nós temos que olhar para isso e não olhar a crise como um fim em si mesmo, mas uma oportunidade de Deus para derramar poder sobre nós, fazer uma intervenção sobrenatural. Porque senão não vale a pena a gente ficar vindo aqui e falarmos que Deus faz e a gente não crê que Ele faz. Então esse é o primeiro ponto. Quem somos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos o único povo que chamamos Deus pelo nome. Porque somos escolhidos, somos amados, somos regenerados. E note que avivamento não é uma obra nossa, é uma obra de Deus nas nossas vidas. Mas por um outro lado, a soberania de Deus e a responsabilidade nossa caminham juntas. A soberania de Deus, sim, mas também a nossa responsabilidade. Então, avivamento também nos chama a uma responsabilidade, para que a gente não se esqueça. Nos chama a responsabilidade para que a gente se mova e não ficamos colocando tudo só para Deus, não. Nós também temos a nossa parte, nós temos a nossa responsabilidade. A igreja não produz avivamento. A igreja não faz a chuva cair. Eu falo igreja, instituição. A pessoa jurídica, CCH, não vai trazer avivamento. Eu estou falando aqui da igreja, eu e você, a igreja viva. A igreja só precisa, nós precisamos nos juntar, nos unir como corpo.
e começarmos a trilhar o caminho desse avivamento. Aí sim, como igreja, nós estamos preparando um caminho para o avivamento, para que o Senhor venha, para que as chuvas venham sobre nós. Porque a igreja em si, o templo aqui, quando a gente vai embora, Deus não se faz presente. Porque Deus só se faz presente quando nós nos reunimos no nome dEle, porque a palavra nos diz, Ele diz, quando 2 ou mais reunidos no meu nome, se reunirem no meu nome, ali eu estarei. Então a gente esquece desse negócio. Às vezes a gente vem com algumas coisas antigas, achando que a gente tem que entrar na igreja, se prostrar lá e orar diante, de uma figura. E não é isso. Não é isso. Então nós precisamos, como corpo, traçarmos o caminho para que o Senhor venha, para que as chuvas venham. E nós precisamos nos humilhar e nos arrepender. Amém? E uma pergunta que não quer calar. Estamos buscando a Deus por um avivamento? Será que nós estamos buscando? Será que eu estou buscando? Estou falando eu. Nessa dinâmica de vida, avivamento há um preço. Há um preço a pagar. E será que se Deus dependesse das nossas ações, quanto a uma chamada de avivamento, será que esse avivamento aconteceria hoje? Por conta das nossas dinâmicas, os nossos esquecimentos, aquelas coisas todas. Nós temos que pensar, há uma responsabilidade nossa. Não podemos ficar alheios, deixar tudo por conta de Deus. Não. Às vezes a gente vem para o culto, se você quer saber, a palavra de Deus, sabe o que é? É complemento. Ela já está revelada aqui, já está escrita. Quando a gente vem cultuar o Senhor, os momentos mais importantes é o momento que nós oramos como comunidade, oramos coletivamente, adoramos coletivamente, e estamos aqui com a nossa comunhão. Nos unimos como igreja. Esses são os momentos. Momento em que eu me rendo ao Senhor em adoração a Ele. Porque a adoração não é somente o cantar. Faz parte. A adoração é o levantar de manhã. Eu já estou adorando. Mas como igreja a gente se reúne e adora o Senhor com as nossas vozes. Com a nossa rendição a Ele. Então há um momento do culto em que é o mais importante. É porque nós chegamos a Ele, nós nos rendemos a Ele. A palavra é só um complemento final. E às vezes a gente fica colocando o maior valor na palavra. Não que ela não tenha valor. Mas o maior valor é estarmos aqui na atmosfera espiritual, nos derramando diante de Deus, chegando a Ele, nos rendendo a Ele. A rendição a um Deus que é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. Então esse é o momento mais sublime do culto. E às vezes a gente fica pensando que o momento sublime é a palavra. Não é. A palavra já está aqui, irmão, revelada. A gente só tenta dar um pouquinho mais de interpretação àquilo que está aqui. Amém? Então, primeiro ponto. Quem eu sou? Quem eu sou? O segundo. O que precisamos fazer? O que precisamos fazer? Vamos voltar lá para o 14. Voltemos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então o que eu preciso fazer? Se humilhar. O que é humilhar? Humilhar é um verbo que significa tornar humilde, rebaixar, curvar-se. E quando nós vemos o Senhor falando com Salomão, olha Salomão, o sacrifício foi queimado, a minha glória desceu. Só que
se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então o povo certamente não estava tendo essa atitude diante de Deus. Porque se Deus fala isso para Salomão, então estava havendo o quê? A necessidade de o povo se humilhar. Eles não estavam nessa condição de curvar-se. E muitas vezes estavam na dureza de coração. E esta palavra, dureza de coração, nos remete ao termo utilizado na Bíblia, que diz dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É isso aqui, ó. Cerviz, cervical aqui, é duro. Não se curva, não se rende. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes nós estamos dentro da igreja e esquecemos de nos rendermos, de nos curvarmos. O pescoço duro, nuca que não se dobra, não se rende, não se rebaixa. E sabe o que é isso? Isso é sinal de que há soberba, orgulho, altivez, incapacidade de reconsiderar. Não admite o erro, não admite o pecado. E às vezes acontece isso. Acontece muito isso, principalmente nas tensões de casamento, nos relacionamentos. Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. Ninguém reconhece que há erro, que os dois podem estar errados. Olha, nós estamos errados. E nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos consertar. Então essa dura cerviz não se curva, não se rende. Isso é orgulho. Isso é incapacidade de reconsiderar algumas coisas. E como cristãos, não podemos caminhar nessa direção. De jeito nenhum. E se a gente for verificar hoje, nós vivemos um período de muita soberba, viu, irmãos? Pode ter certeza disso. E eu tenho percebido isso lá no curso que eu estou fazendo. Porque é assim, ó. Eu sou calvinista. O outro diz, eu sou arminiano. Eu sou adventista. E aí eles começam, sabe o quê? Uma guerra de ideias. Então uma soberba, porque o quê? Porque é uma guerra de ideias. Aí um começa a achar que ele está certo. O outro também começa a achar que o outro está certo. E é assim, eu sou mais crente que você. Eu sou mais espiritual que você. Eu sirvo mais que você. Eu faço melhor que você. Fica só o eu. Isso tem acontecido. Eu tenho visto algumas coisas lá que eu olho. Senhor, tem misericórdia. Porque é assim. Não. A minha igreja é melhor. A gente está fazendo as coisas certas lá. A sua está errada. Então a gente entra num processo, sabe do que? De julgamento. Quando a Bíblia diz que a gente não deve julgar. E eu vejo muito isso lá, eu fico, meu Deus do céu. Eu acho que eu estou no lugar errado aqui. Ou estou aprendendo o que eu não tenho que fazer. Na verdade, eu estou aprendendo o que eu não devo fazer. Essa que é a verdade. Então entra essa guerra ideológica. Essa guerra de que achar, de que um é melhor que o outro. Eu sou mais crente, sou mais espiritual. E isso acaba, sabe o quê? E as pessoas acabam se pegando nisso. Acaba se agarrando nisso, nesse tipo de refúgio, de vaidades. Porque isso é um refúgio de vaidade. Isso é tudo vaidade. Tem tanto besterol que Salomão fez ao final, que ele diz, olha, não passa de vaidade um monte de coisa que eu fiz. Né? Então, tem muita coisa hoje que está se tornando vaidade no nosso meio. Se eu toco melhor, eu toco melhor. Se eu canto melhor, eu canto melhor. Isso é vaidade. Então isso não é corpo. Isso não é caminhar como corpo. Eu faço melhor, eu sirvo melhor. Amém. Serve porque Deus deu dom. Senão a gente não serviria. E a gente não pode se pegar a isso. Nosso coração vai ficando blindado com uma casca grossa. A armadura, sabe do quê? De insensibilidade. E é muito raro a gente ver, sabe o quê? Um cristão, nesses momentos que nós estamos aqui de adoração, de atmosfera espiritual,
nos rendemos ao Senhor e começarmos a falar para Ele: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Se o Senhor não for na minha vida, essa sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, não for sobre mim, eu não sou nada. E a gente não vê muitas vezes isso, a gente não vê choro, avivamento. Precisa haver choro, arrependimento, quebrantamento. Precisa haver quebrantamento. Espírito humilde. Sabe como Jesus começa as bem-aventuranças? Mateus 5, se eu não me engano 2, ele diz: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Jesus já nos dá um exemplo, que ele começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurado, humilde de coração. E às vezes a gente esquece disso e deixa a soberba entrar. E um passo para o avivamento é ter um coração quebrantado e contrito, porque a palavra diz assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então nós temos que chegar diante dele e dizer: Deus, eu tenho essas debilidades, eu não estou conseguindo lidar com isso, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu não quero viver com isso. Isso dói em mim. Eu sempre digo que o pecado tem que ser alguma coisa que dói, porque se tem coisa que dói, a gente quer ficar livre logo. Ninguém vai querer ficar com uma dor constante. Eu não quero. Então, o pecado tem que causar dor para a gente se livrar dele. E Deus, amados, Ele não requer de nós uma simpatia com a sua causa. Deus requer de nós, sabe o quê? Que nos humilhemos na sua presença e declaramos que dependemos dele. O Senhor habita num lugar alto, num sublime trono. Então aquele que habita no sublime trono só quer uma coisa: que nos humilhemos diante da presença dele. E aí vai uma pergunta: será que o meu coração ele está quebrantado nesse ponto? De eu compreender que eu dependo do favor do Senhor cada dia, que eu não sou nada sem Ele. Se não fosse Ele me dar o fôlego de vida, eu não estaria vivo hoje, eu não estaria aqui. Avivamento há um preço de humilhação, de quebrantamento, de dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Amém? Esse é o segundo ponto. O que precisamos fazer? Nos humilhar, tirar a dura cerviz e prostrar diante do Senhor. Amém? E dentro desse ponto nós temos o segundo. Isso foi o 2:1, humilhar. O segundo, orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não há avivamento sem oração. As grandes vitórias conquistadas na Bíblia foi através de oração. Alguns exemplos dela: Jacó perseverou em oração. E o que Deus fez? Mudou o nome dele. Elias prevaleceu em oração. E o Senhor abriu os céus e derramou as chuvas sobre um tempo de sequidão que existia. Isso são alguns relatos. Um outro relato: Ezequias prevaleceu em oração. Deus livra Jerusalém de um ataque terrível do Império Assírio. Oração. Então as grandes conquistas, tudo que o povo conquistou, foi através de oração. Então não há avivamento se não houver oração.
Se dependesse das nossas orações hoje, irmãos, será que o avivamento viria? Se dependesse das nossas orações, será que esse avivamento viria hoje para nós? Precisamos orar muito. 2.3, buscar a minha face. Hoje, infelizmente, está se buscando muito as mãos e esquecendo da face. Umas mãos que podem abençoar, umas mãos que podem abrir porta disso, porta daquilo e várias portas. Umas mãos que dão uma chave da vitória. Mas está se esquecendo de buscar, sabe o quê? A face de Deus. E a face de Deus nada mais é, sabe do quê? A presença dEle. Essa é a face de Deus. A presença. Sem a presença de Deus, a nossa vida se torna infeliz. Nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus é fundamental nas nossas vidas. E hoje tem se, infelizmente, como igreja, como igreja mesmo, eu falo como igreja evangélica, está se perdendo a busca pela face. E se buscando aquilo que Ele pode fazer. Há desejo de Deus abençoar? Sim, há. O Senhor, a palavra diz que há prazer. O Senhor tem prazer na prosperidade do justo. Ele tem prazer. Mas aqui cabe, sabe o quê? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino. E buscar o reino é trazer a face de Deus para a nossa vida. É o reino de Deus vir sobre nós. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E isso é buscar a face. Às vezes a gente fala isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eles estão achando que o reino de Deus são as mãos de Deus operando quando não é. João Batista pregava e diz, o reino de Deus está próximo, arrependa-se. Arrependa-se, por quê? Porque é um Deus santo. E para que chegarmos a Ele, nós precisamos nos santificar. Buscar a santidade. Graças a Deus que Jesus veio e nos deu esse livre caminho, esse livre acesso. Mas buscar a face é isso. A presença de Deus. Presença. Deus, a coisa está difícil, mas não falte a presença do Senhor na minha vida. Não falte a presença do Senhor no meu lar. Não falte a presença do Senhor. Amém? 2.4. Se converter dos seus maus caminhos. Andar por um mau caminho é perder a presença de Deus. Quando perdemos a presença de Deus, o inimigo, o que acontece? Prevalece. Nós ficamos, sabe como? Vulneráveis. Se perdemos a presença de Deus, essa busca por Ele, o que vai acontecer? Estamos vulneráveis aos ataques do inimigo, às ciladas do inimigo. Por quê? Porque falta a presença. Não podemos perder isso. Deixamos de viver uma vida feliz. A vida trava. A vida não caminha. Quando nós não saímos dos maus caminhos. Quando há pecado, a nossa vida trava. E uma das coisas mais comuns hoje, que não deveria, gente, isso não deveria, em nome de Jesus, isso não deveria. Isso não deveria ser um discurso, uma fala de quem é cristão. É dizer assim, irmão, mas você não sabe. Eu tenho uma dificuldade de perdoar que você não tem ideia. Fala de crente, irmão. Isso é mau caminho. Isso trava. Isso dá colite, renite, esquisitice e todos os itens que você quiser colocar aí.
Pode ter certeza disso. Abre fortalezas malignas. Não tem ideia disso. Mas abre fortalezas malignas. Por quê? Falta de perdão. Eu não consigo perdoar. Mas perdoar não é sentimento, é decisão. Jesus decidiu perdoar aquele povo antes que eles abrissem a boca e falassem alguma coisa. Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que ia haver arrependimento naquele povo? Vocês acham que ia haver arrependimento quando crucificaram Jesus? Eles não se arrependeram. Oh, Senhor, a gente enganou, crucificamos o cara errado. Não. E antes que aquele povo falasse alguma coisa, o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E a gente fica dando desculpas. Por pior que a gente foi magoado, por pior que foram as situações, não fomos pregados numa cruz. Não foi escolhido Barrabás no nosso lugar. Não foi. Então isso é mau caminho. Isso trava a vida. Então precisa se converter dos maus caminhos. Porque isso acaba o quê? Difamando o nome do Senhor. Se eu sou nação santa, povo eleito, escolhido, como é que eu posso dizer que eu tenho dificuldade em perdoar? Um Cristo. Que na oração do Pai Nosso nos ensinou dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, o Senhor, o nosso Pai Celestial, tão pouco nos perdoará. Há uma condição aí também. Isso é mau caminho. Isso trava. Eu estou falando com propriedade porque a gente já viu. Pessoas têm dificuldades e manifestar até malignidade nesse sentido. Isso não é falácia, não. São situações que a gente viveu em loco. E travar e dizer dele, não perdoa. Então isso é sério. É muito sério. E o terceiro. O que Deus nos promete? Então ele diz, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então o que Deus nos promete? Primeiro, nos ouvir. Eu ouvirei do céu. E o pecado nos separa de Deus. O pecado é um obstáculo que obstrui o caminho da resposta de oração. Você sabe por quê? Tem uma passagem aqui, Josué 7. A cidade de Ai destrói os israelitas. Eles participaram de uma guerra. Acã pegou uns despojos que não era, escondeu, não falou nada para ninguém. E eles foram para a cidade de Ai fazer lá uma vistoria, acho que foram 36 soldados, se eu não me engano, que eu estava lendo, e mataram 36 soldados e eles saíram de lá com medo. E Josué rasgou as vestes, colocou o rosto em terra e disse: Senhor, por que houve essa derrota? O Senhor diz: há pecado no povo, no arraial. Então você vai reunir o povo e vai chegar em cada um e dizer: onde é que está aí? Onde que está o pecado? E aí descobriu-se que ele tinha pego o que não deveria. O Senhor já havia dito: não pegue nada. E ele pegou. Tanto é que depois foi apedrejado. Então eu ouvirei do céu. Então o que separa o Senhor? O pecado. Oração não respondida. O pecado. Houve um pecado ali.
E o Senhor disse, Deus podia ter movido, mas Deus disse, não, tem pecado, aí vocês vão ter que agora descontaminar aí. Para que o Senhor pudesse mover. Deus quer restaurar o que é a nossa vida de oração. Para que Ele restaure o que a gente precisa, estar limpo diante dEle. Está diante dEle dizendo, Deus, me perdoa por isso, por aquilo, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica com um pecadinho de estimação. Não quer largar nem a pau. Não larga. E vai. Não vai de... Larga esse pecado, irmão. Não, isso aqui deixa aqui. Ou não tem pecadinho de estimação? Tem, amado. Tem. Perdoar os pecados, que eu já disse, o que impede, foi exatamente o que estava escondido. E curar a terra. O pecado traz doença, e Deus trata do pecado como se fosse uma epidemia. Precisamos de cura como o quê? Como igreja. Nos arrepender. E aí o Senhor vai curar a nossa vida. Vai nos curar como cristãos. E aí nós vamos poder declarar como povo, como um povo eleito, uma raça eleita. Nós vamos poder o quê? Dizer para uma crise, orar sobre tudo que está acontecendo. Mas é preciso o quê? Arrependimento. É preciso avivamento, preço de avivamento. Porque o avivamento nos faz manter, quando a gente conhece e sabe quem nós somos diante de Deus, a crise não pode nos parar, não nos desanimar. E o que está acontecendo hoje são muitos desânimos. As pessoas têm desanimado, porque esqueceu de buscar a face, e busca as mãos, e quando não há uma resposta, não é que Deus não quer responder, há um tempo para todas as coisas também, é assim, há um preço a pagar, e aí não acontece, há desânimo, mas por quê? Porque não está conhecendo a palavra, não está entendendo que nós temos que, em primeiro lugar, buscar a face desse Senhor. A presença dEle. Essa presença que vai nos fortalecer. É essa presença que vai nos encorajar. E saber que nós somos filhos. Se nós, a Bíblia diz, que se nós que somos pais, seres humanos, passíveis de erros e falhas, conseguimos dar o que é bom aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial, que nos adotou, que nos chama de filho, e que tem promessa para as nossas vidas. Mas para essa promessa, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Abrir mão, muitas vezes, de ídolos que colocamos na frente do Senhor. Aqui eu estou falando de mau caminho e pecado, mas tem algumas coisas que a gente coloca em lugar de Deus. O emprego, filho, família, carreira profissional, um monte de coisa. Que pode ser um mau caminho, por quê? Porque está tomando o lugar, a presença de quem quer estar presente em nós. Já nos deu o Espírito Santo. Amém?